Quando nós falamos de santidade a partir do século XIII, nós não podemos fugir dentro de um quadro muito delineado, que é o quadro das ordens mendicantes. São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Essas duas grandes famílias espirituais, elas representam o que, não sei, representou no século XI os cluniacenses, e no século XII, julgo que até mais do que representaram os cistercienses de São Bernardo. Mas, assim, se nós observarmos a vida íntima da igreja, aquilo que se manifesta mais propriamente dentro da Igreja Católica, enquanto impulso espiritual, enquanto consecução dos fins próprios da igreja, a entrada em cena das ordens mendicantes, elas foram o acontecimento mais notável da vida da igreja no século XIII. Então é algo assim que define todo o século XIII. Define. Se nós queremos pensar, século XIII, a gente geralmente pensa, tem lá a catedral, tem as universidades, tem Santo Tomás de Aquino, alguns até vão pensar em São Luís, mas não. Tudo isso também, é claro, mas o que define a vida íntima da igreja no século XIII são os mendicantes. São os filhos de Francisco e os filhos de Domingos. Bom, essa influência, esse impacto na vida do clero se manifesta de modo mais claro no fato de que novas ordens mendicantes, ainda no século XIII, a imitação das duas primeiras, surgiram. O 13º cânon do Quarto Concílio de Latrão proibia, falava, tem muita congregação surgindo, tem muitas ordens sendo fundadas, não. Vamos barrar. No final das contas, esse cânon não foi muito cumprido. O século XIII assistiria a uma proliferação, a uma verdadeira floração de novas congregações. E quase todas mendicantes. A primeira das quais, a Ordem do Carmo. Mas quem é nosso aluno sabe. Vocês podem falar, mas lá na aula 132, você falou da fundação dos carmelitas. E você falou que eles foram fundados lá na Terra Santa, por eremitas lá no Monte Carmelo, no século XII ainda. Então como é que você está falando que os carmelitas foram fundados no século XIII, que eram mendicantes? Eles não eram eremitas? Calma, eu sei. Simplesmente o que aconteceu? Sim, os carmelitas surgiram lá no século XII. Desculpem aí, tudo bem. Vamos falar, os carmelitas, na verdade, eles têm a sua base em Elias, Eliseu, tá. Mas, vejam, enquanto uma congregação, uma ordem com regra, aprovada por Santo Alberto de Jerusalém, tal, até o Papa Honório III que reconheceu a regra carmelita, dos eremitas do Monte Carmelo, em 1228 e tal. Então, sim, tudo bem. Então, lá no século XII, essa ordem foi fundada, reconhecida pelo Patriarca de Jerusalém, depois pelo Papa Honório III. Uma ordem de eremitas. Só que, o que acontece a partir do final do século XII na Terra Santa? O avanço do Islã. A presença dos muçulmanos na Terra Santa tornou cada vez mais difícil a vida desses eremitas lá. O que eles começaram a fazer? Ir para a Europa. Ir para a cristandade. Muitos dos quais, inclusive, quem trouxe foi São Luís. São Luís estava partindo de volta da Sétima Cruzada. Ele passou no Monte Carmelo e trouxe alguns eremitas consigo para a França. E fundou a primeira casa carmelita de Paris. O que aconteceu? Tá bom, então agora eles deixaram a Terra Santa e vieram para a cristandade. Como eles vão viver aqui? Vão ser eremitas? Não foi o caminho que foi definido.
Eles se instalaram na Europa e no ano de 1248 o Papa Inocêncio IV os reconheceu como uma ordem mendicante, a terceira ordem mendicante. Consagrando-se, agora não seriam mais eremitas, agora eles viveriam em conventos e se dedicariam ao apostolado no meio do povo. E assim, a ordem dos irmãos da Bem-aventurada Virgem do Monte Carmelo se tornou a terceira ordem mendicante. Inclusive veremos, sem ser na próxima aula na outra, talvez, um grande brilho espiritual do século XIII que se dará no coração da ordem carmelita, que é a entrega do escapulário a São Simão Stock. A quarta ordem mendicante nasceu na mesma época. Assim como os carmelitas, a origem dela eram eremitas, certo? Eremitas que viviam a regra de Santo Agostinho. Nossos alunos podem voltar lá para as aulas sobre os reformadores entre os séculos XI e XII. Lá eu falo dos cônegos regrantes que viviam a regra de Santo Agostinho. Que regra de Santo Agostinho é essa? Voltem lá. Mas não eram apenas cônegos regrantes que viviam a regra de Santo Agostinho. Havia eremitas também que viviam a regra de Santo Agostinho. Houve dois grupos principais. Um fundado por São Guilherme de Maleval antes de 1157, outro fundado pelo Beato João de Mantua em cerca de 1129. Eles continuaram existindo até o século XIII, até que em 1256 o Papa Alexandre IV os uniu todos sob o nome de agostinianos, a Ordem de Santo Agostinho, que é diferente dos cônegos regulares de Santo Agostinho, dentre os quais se inclui os premonstratenses. Então, a Ordem de Santo Agostinho era uma ordem mendicante, que se instalava nas cidades, se dedicavam ao apostolado e que chegaram a ter uma expansão comparável à dos dominicanos. Chegou-se a dizer, alguns dizem que é exagerado, mas que por volta de 1300 eles eram mais de 30 mil, os agostinianos. Eles penetraram na universidade também, e eles exerciam tal influência que a partir de 1319 foram conferidos aos agostinianos os títulos de sacristão, bibliotecário e confessor dos papas. E vocês podem me falar, mas se eles foram tão importantes assim, a gente não escuta falar tanto deles, a gente escuta falar dos dominicanos, dos franciscanos, dos jesuítas, dos beneditinos, dos cistercienses. Por que essa ordem foi tão importante se fala tão pouco dela? Na verdade, ela foi bastante menosprezada pela história católica, e o motivo talvez é que porque foi das suas fileiras que saiu Lutero. Lutero seria frade agostiniano. Mas estamos longe de Lutero, graças a Deus. E uma quinta ordem mendicante que surgiu foi a ordem dos servitas, né? Do Servi Beate Maria, a ordem dos servos de Maria. Ela foi criada, a eleição canônica como ordem mendicante foi só no final da década de 1250, mas ela foi criada mesmo em 1223, 15 de agosto, Assunção de 1223, por São Benfiglio Monaldi. Era um mercador florentino a quem Nossa Senhora apareceu. E 6 companheiros seus acreditaram na visão que ele teve de Nossa Senhora. E esses primeiros 7 fundadores, né, São Bonfíglio e os outros 6, eles se retiraram para o Monte Cenário, ficaram vivendo ali um tempo e foram reconhecidos como ordem mendicante no final da década de 1250. E, assim como os demais mendicantes, eles se instalaram em conventos urbanos, ocuparam cátedra de magistério nas universidades e tiveram também uma ordem segunda, feminina, e uma ordem terceira. Inclusive foram os servitas que disseminaram pela cristandade, disseminaram na igreja a devoção à Nossa Senhora das Dores. Então, e tudo isso foi influência direta dos franciscanos e dos dominicanos. A seiva que Nosso Senhor Jesus Cristo, a seiva da santidade, esse impulso espiritual que Nosso Senhor Jesus Cristo infunde
através dessas duas grandes ordens, ela vai gerando a floração. Mesmo como Cluny. Cluny foi a grande obra reformadora dos séculos X e XI, mas na esteira do seu impulso espiritual surgiram os camaldulenses, de São Romualdo, e depois as demais ordens do final do século XI, Ramon, Fontevraud, própria Cister, a Cartucha, os cônegos grandes, tudo na esteira de Cluny. Então, os franciscanos e dominicanos, eles representaram isso, a gênese dessa floração impressionante. Agora, se houve essa influência entre o clero, a influência entre o laicato foi talvez ainda maior. A influência benéfica e espiritual dos franciscanos e dos dominicanos junto ao povo cristão foi impressionante. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.